lembra que a gente trabalhou lá na primeira aula, quando a gente falou sobre a tela de boas-vindas do Windows, a gente aprendeu que a gente vai criar os usuários no Windows para poder aparecer naquela telinha de boas-vindas. E quando a gente criou o usuário Paulo, por exemplo, quando a gente cria um usuário, a gente não é só criar um nome e uma senha, a gente está criando todo um ambiente para esse usuário. O que é todo o ambiente? Está criando a área de trabalho dele, desktop, está criando a pasta documentos desse usuário, está criando a pasta músicas desse usuário, a pasta filmes, a pasta downloads desse usuário, a pasta favoritos desse usuário, quer dizer, eu estou criando todo o ambiente para ele. Aprendemos que dentro do sistema operacional Windows, o usuário pode ser do tipo administrador, que é aquele que a gente chamou de Deus. Por que ele é Deus? Porque ele pode tudo, né? O administrador, ele pode criar outros usuários, pode excluir outros usuários, pode mudar as permissões dos usuários, pode instalar programas, remover programas, pode acessar os arquivos de qualquer outro usuário. Então ele pode tudo, ele é Deus. Agora, eu também poderia criar o usuário como sendo usuário de conta padrão. O que é um usuário padrão? É aquele usuário que só tem permissões sobre a sua própria conta, sobre sua própria área de trabalho, sua própria pasta de documentos, quer dizer, não pode acessar os arquivos dos outros. E se tem no Facebook, vocês têm conta no Face? A conta de vocês lá é de administrador ou é padrão? De administrador? Então vou ver as mensagens da minha namorada, saber se ela não está lá conversando com outros lá. Porque eu sou administrador, eu poderia fazer isso no Face? Não, né? É porque no Face a minha conta é padrão. No Facebook a minha conta só tem permissão sobre ela mesma. Eu não posso ir lá e excluir outro usuário do Face, eu não posso ler as mensagens dos outros, não posso ir lá e tirar as fotos de outro usuário. Então no Facebook a minha conta é padrão, mas o Face tem um administrador? Tem. E esse administrador do Facebook, ele pode ler minhas mensagens? Pode. Pode me excluir? Pode. Pode tudo. Mesma coisa no Gmail. No Gmail, minha conta é padrão. Mas o Gmail tem administradores? Tem. E eles podem ler meus e-mails? Podem. Pode excluir meus e-mails? Pode me excluir? Podem. Mesma coisa aqui no Windows. Diga. Como administrador, porque precisam... Não, hoje em dia o Windows mudou. A partir do Windows 7, ele muda essa maneira de administrar. Por que acontecia? Quando você logava pela sua conta administrador, você já ia dando todos os comandos como administrador e corria algum risco. Porque se você estivesse navegando na internet, acessasse algum programa e o programa tentasse instalar algum código malicioso, iria ser instalado. Então, para evitar isso, o que a Microsoft agora, seguindo, já copiando Linux, já copiando, isso é uma bem cópia mesmo, assim, bem uma administração que Linux já fazia. Você, toda vez que você precisar usar um comando como administrador, você tem que dizer que é o administrador, ou seja, mostrar suas credenciais. Isso o Linux faz por um programinha chamado Samba. Samba não, desculpe, o sudo. É pelo sudo que o Linux faz isso. O Windows também faz isso agora. Ou seja, você está como administrador, beleza. Só que quando você vai dar um comando que efetivamente, por exemplo, por isso que eu vou fazer uma alteração radical no sistema, eu vou remover um programa. Ele pede, confirme que você é administrador, para evitar acidentalmente algum comando inadequado. Realmente isso está acontecendo, mudou a forma de administrar. Então vamos rapidamente aqui criar um usuário. Ó. Então eu vou clicar aqui, ó, gerenciar outra conta. Eu estou como usuário energia, que é administrador. Vocês lembram da questão de, eu posso navegar na internet como administrador? É seguro? Não, né? Eu disse para vocês, mesmo que só eu use o computador, eu tenho que criar 2 usuários, lembram disso? Essa caiu na prova da Polícia Civil aqui de Florianópolis, quando fizeram aqui em Santa Catarina a prova do ano passado. Só eu uso a máquina. Cria uma conta como administrador e outra como padrão. Quando você vai usar para aquelas rotinas normais, vai pela tua conta padrão. Só entra pela conta de administrador quando você tiver que administrar a máquina. Certo? Isso por segurança. Então, beleza. Como eu sou administrador, posso criar outros usuários. Vou criar um novo. Então, gerenciar outra conta. Vou criar uma nova conta. E essa nova conta eu vou chamar de Paulo. Beleza. E vai ser uma conta de usuário padrão. Mas poderia ser de administrador. Confirmo. Criei a conta. Muito bem. Agora. Oi? Pode ter vários administradores. Só que a gente não recomenda muitos. Digamos, tem 3 usuários que utilizam essa máquina. Os 3 são administrador, perde um pouco do sentido.
né? Agora, poderiam ser os três. E os três, mas mesmo que os três sejam administradores, cada um tem que ter uma conta padrão. Sempre usar o padrão. Bom, criei a conta Paulo. Até ficou estranho lá, Paulo, né? Ficou lá o P minúsculo. Peguei a conta Paulo, ó, selecionei a conta Paulo e agora eu vou criar uma senha. Coloco a minha senha, confirmo a senha e uma dica da senha. Bom, vimos como fazer uma senha forte, né? Então não vamos botar lá, senha, Jasmin, dica da senha, minha flor preferida. Aí é brabo, né? Bom, cancelei aqui. Então, criamos usuários. Vamos voltar para o nosso painel de controle. O que mais que a gente vai fazer no painel de controle? Controle dos pais, o controle parental. Bom, o que é o controle dos pais? O controle dos pais, controle parental, vai permitir que... Vamos colocar aqui uma senha. Aqui eu vou ter que usar uma senha. Aqui eu vou ter que usar uma senha, deixa quieto. Vou usar só a apostila, tá? Acho que pela apostila tem a imagem, eu não quero criar uma senha nesse computador aqui. Senão vou ter que criar uma senha para o usuário administrador e aí vai dar problema. As contas, ó. Então. Não coloquei o controle parental, o controle parental não costuma cair. Bom, mas rapidamente aqui eu vou dar uma explicaçãozinha para não ter que criar toda a senha. O controle parental vai permitir que os pais controlem, lembra que os pais vão ter conta de administrador e os filhos terão que ter conta padrão. Os pais poderão controlar qual é o tempo que o usuário vai poder usar. Ou seja, vai aparecer uma tabela com os horários, por exemplo, 8 da manhã, 9, 10, 11, e eu vou selecionar quais os horários que o usuário vai poder usar o computador. Por quê? Porque os filhos costumam lá ficar, né, nas férias, madrugada inteira usando o computador. Eu não quero controlar isso. Então eu posso bloquear para determinados horários. Outra coisa que a gente pode fazer pelo controle parental, controlar quais programas que os usuários vão poder usar. Por exemplo, não quero que meu filho utilize o Messenger, não quero que meu filho utilize o Skype, tenho medo aí que ele fale aí com, né, pedófilos e tal, pode bloquear esses programas. E também pode determinar quais jogos que ele vai poder jogar. Vocês sabem que, se não me engano, em 2004, 2005, agora não lembro bem o ano, o Brasil aprovou a lei que cria uma tabela de classificação para os jogos. E essa tabela é baseada na tabela europeia. Então os jogos, quando são lançados hoje, eles botam a classificação para 10 anos, para 12 anos, jogos infantis. E baseado nessa classificação, também a gente vai poder fazer o controle. Esse é o controle dos pais. O controle dos pais, acho que eu nunca vi cair em prova, então deixa quieto, mas é um recurso que pode ser utilizado. Depois o usuário pode mudar a data e a hora do sistema. Essa data e essa hora pode ser alterada no item data e hora, de maneira bem simples. Clico em data e hora, beleza, alterar data e hora, mudo aqui, né, nessa caixa a data e a hora. Só cuida uma coisa, ó. A partir do Windows Vista, eu posso ter até 3 relógios. Eu só estou com um relógio aqui em exibição, mas digamos que eu vou me mudar lá para a Austrália. Me mudar não, eu vou viajar para a Austrália, então eu vou pedir para exibir um segundo relógio, ó. E vamos pegar lá o da Austrália. Tem aqui a Austrália? Vamos pegar então, um outro aqui. Cabo Verde, ó. Pronto, aplico. Repara que agora, ó, além de eu ter o relógio com a hora local, eu tenho também a hora lá de Cabo Verde, ó. Então eu posso ter relógios adicionais. Só cuida isso, que isso é um recurso novo. Depois, nós temos aqui o item dispositivos e impressoras. E é aqui em dispositivos e impressoras que vai permitir que a gente adicione um novo dispositivo por Bluetooth ou uma nova impressora. Vamos lembrar o seguinte, aquela parte da introdução ao processamento, ó, lá daquela aula da introdução ao processamento. Toda vez que eu quero instalar um novo hardware, não é só conectar o hardware fisicamente. Além de conectar fisicamente, a gente vai precisar de um programinha, né, que gerencia esse hardware. Vocês lembram qual é o nome dado para o programa que gerencia um hardware? Por exemplo, eu compro uma impressora.
Para a impressora funcionar, é suficiente eu conectar ela fisicamente, conectar o cabo ao meu computador, ela já vai sair funcionando? Não, né? Para conectar essa impressora ao meu computador, o que eu vou precisar? Vou precisar do driver. O que é o driver? É o software, é o programa que faz o gerenciamento dessa impressora no meu computador. Lembram disso? Ó, a diferença de driver para drive. Drive, leitores de discos. Driver, software. Programa que gerencia um hardware. Então, se eu quero instalar minha impressora, não adianta só instalar fisicamente, eu também preciso instalar o driver dela. Como é que a gente faz a instalação desse driver? Normalmente, a gente coloca o CD que vem com a impressora e aquele CD faz a instalação para a gente. Mas se eu tivesse que fazer a instalação manual, como faria? Clicaria em adicionar uma nova impressora. Beleza, primeira pergunta que ele vai fazer. Essa impressora, ela é local, está instalada nesse computador ou ela está na rede? Eu vou dizer que ela é local. Vou fazer a instalação aqui da impressora, local. Agora, em que porta que está conectado? Normalmente a porta hoje em dia é USB, né? Mas eu vou passar aqui para LPT1, porque se eu botar na USB, ele vai tentar conferir se a impressora está lá, confirmar, e a impressora não está conectada, então não vai dar certo. Eu vou deixar na LPT1 mesmo, avanço. Agora ele vai me perguntar o seguinte, ó, escolha uma impressora da lista. Ele está me dando aqui uma lista de fabricantes e de modelos. Se a minha impressora estiver nessa lista, beleza, eu escolho aqui e instalo. Ou então, se não estiver nessa lista, eu clico com o disco, porque veio o disco da instalação com ela. No meu caso, eu vou clicar, vou escolher aqui a Brother. Ó. Avanço. Aí dou um nome para ela no sistema, vou deixar com esse nome aqui mesmo, Brother DCP. Avanço. Está instalando o driver. Agora está instalando o software da impressora. Últimas perguntas, se eu quero compartilhar na rede. Vou dizer que não nesse momento. Avanço. E se eu quero imprimir uma página teste? Deixa quieto. Concluo. Está lá minha nova impressora instalada. Ok? Agora olha só, umas coisas importantes sobre impressoras. Estou aqui no PowerPoint. Quero imprimir, Ctrl P. Vocês viram que eu tenho várias impressoras instaladas lá no Windows, né? Podemos ver aqui pelo painel de controle, ó, que eu não tenho só essa impressora, eu tenho outras. Mas quando eu mandei imprimir, reparem que ele apontou primeiro para a Brother. Eu tenho várias, mas ele tem que apontar para uma o sistema. Para qual que ele aponta por primeiro? Para aquela impressora com chamada de impressora padrão. O que é impressora padrão? É a impressora que o sistema aponta por primeiro. Paulo, poderia optar pelas outras aqui? Poderia, mas aqui a que ele aponta por primeiro é a padrão. Como é que faz para mudar a impressora padrão? Bem simples, ó. Volto aqui no painel de controle, seleciono outra impressora qualquer, por exemplo essa aqui do PDF, ó. Vou lá no menu arquivo e peço definir como impressora padrão. Repara que agora o Vzinho está nessa aqui, ó, indicando que agora essa é a padrão. Se eu voltar no PowerPoint e mandar imprimir, ele não vai mais apontar agora para aquela Brother, e sim para PDF. Então, o que temos que lembrar sobre impressoras? Que na hora que eu instalo a impressora, eu posso transformar aquela impressora em impressora padrão. Padrão nada mais é do que aquele aponta por primeiro. E agora, para completar essa questão das impressoras. A qualquer momento, eu posso compartilhar essa impressora com os outros usuários da rede. Eu quero, por exemplo, que as meninas do atendimento possam usar essa impressora que está instalada no meu computador para imprimir. Como é que a gente compartilha? Bem simples. Vou clicar com o botão direito do mouse sobre a impressora e pedir aqui, ó, propriedades da impressora. E aqui eu vou na aba compartilhamento e marco compartilhar a impressora. Confirmo. E agora, olha aqui esses dois bonequinhos, ó. Esse ícone aqui embaixo, no canto esquerdo, está indicando que esse recurso, ou seja, essa impressora está compartilhada. Sempre que o recurso aparecer com esses dois bonecos, está indicando que aquele recurso está compartilhado. Outros usuários da rede, então, poderiam imprimir nessa impressora. Perfeito? Então, trabalhamos aqui dispositivos e impressoras. Voltando ao nosso painel de controle, agora vamos aqui para a nossa questão do Firewall. Firewall super importante. Firewall cai direto em prova, caiu agora na prova do domingo do policial militar, né? Sobre Firewall. E Firewall, vamos lembrar alguns conceitos assim, ó. Firewall pode ser software e hardware. Ou seja, Firewall pode ser feito por um programa ou pode ser feito por um computador. Certo? Hardware, parte física, uma máquina fazendo o Firewall. Ou pode ser feito por software. Bom, para que o Firewall? Onde é que entra o Firewall na história? Vamos então entender um pouquinho agora sobre Firewall.
Firewall nada mais é do que uma parede, um muro corta-fogo. Uma porta corta-fogo, tá? Mas bom entender como um muro corta-fogo. Olha bem, quando a gente instala um sistema operacional, seja o Windows ou Linux, são criados no nosso computador 65.536 portas de comunicação. Essas portas que são criadas não são portas físicas, não é para conectar cabos. São portas lógicas, são para conectar sistemas. Ou seja, dessas 65.536, para o usuário, ficam em torno de 6.000 portas. As outras, o próprio sistema utiliza, mas para o usuário fica em torno de 6.000 portas. Quando vocês estão navegando por HTTP, por exemplo, vocês estão acessando o Facebook, HTTPS, ou vocês estão acessando a página da Globo, estão acessando lá, querem ver a tabela do campeonato, vocês estão usando o protocolo HTTP, né? O nosso sistema tem que se conectar ao sistema lá do site da Globo, não tem que? Então a nossa máquina tem que abrir uma porta e o site da Globo tem que abrir uma porta também. A máquina da Globo tem que abrir uma porta. E sobre essas duas portas é que nós vamos estabelecer a comunicação. Ou seja, se eu quero conversar com o pessoal ali da outra sala, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir uma porta nessa sala e eles têm que abrir uma porta na sala deles. E aí por essas duas portas abertas é que nós vamos estabelecer a conversa. A mesma coisa aqui. Quando a gente está conectado pelo protocolo HTTP, o protocolo HTTP, por padrão, utiliza a porta de número 80. Quando vocês estão baixando arquivos, transferindo arquivos pelo protocolo FTP, a porta padrão é a porta 21. Quando estão enviando e-mails pelo protocolo SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, por padrão a porta utilizada é a 25. Quando vocês abrem o Skype tem que abrir uma porta do computador de vocês e uma porta no computador dos outros usuários, para estabelecer a comunicação. O Skype, se não me engano, é a porta 1020, agora eu vou chutar aqui, 1025. Aí eu pergunto para vocês, digamos que eu só estou usando esses 4 sistemas, essas 4 portas. O que eu faço com as outras 5.996 portas que o meu computador tem? Minha casa tem 10 portas, só estou usando 2. O que eu faço com as outras 8? Chaveio. Como? Aqui no nosso, usando um firewall. Essa é a função do firewall. Proteger as portas do nosso computador. Não só fechar as portas que eu não estou usando, mas também filtrar o que entra e o que sai dessas portas. Então essa é a função do firewall. Por isso que o firewall, anota aí, é considerada a nossa primeira ferramenta de segurança na rede. A primeira que a gente vai colocar no nosso sistema. Certo? Então, olha só, a gente viu que um computador sem firewall é inseguro. O que fez o Windows? Já colocou um firewall junto. Beleza, esse firewall que vem com o Windows é feito através de software. Essa é a função do firewall. Rapidamente aqui, ó. Pessoal, vocês deveriam ter pego a prova da polícia militar para ter feito. Todas as provas que vão saindo, vão fazendo. Saiu não, prova? Faz. É isso aí, vocês estão aí para isso, não é? Ia fazer uma brincadeira, né? Vocês não são alunos de nível médio. Mas aluno de nível médio, o professor diria assim, o que vocês têm para fazer além de estudar? Não, eu sei que vocês têm outras atividades, claro, estou brincando. Opa, digitei errado lá. Eu estou buscando no meu site, porque isso aqui eu já postei lá no site, tá? Então eu vou buscar rapidamente lá no site para usar como exemplo aqui. Então, os comentários da prova. Baixa aqui o comentário, ó. Está aqui nos nossos comentários. Vamos fazer aqui a questão 17, ó. Vamos lá, acompanha aqui, lê e depois vamos ver se a gente mata.
essa questão dada, a prova da polícia foi fácil. Veja bem, resolvendo aqui no ar-condicionado, se eu for lá fazer a prova, tudo vai ser difícil. Mas, vamos considerar que essa questão caiu no colo. Veja bem. É um dispositivo de segurança, existente na forma de software e hardware. Beleza. Em uma rede, então, é um dispositivo de segurança existente na forma de software e de hardware em uma rede de computadores, que tem por objetivo aplicar uma política de segurança a um determinado ponto de rede, controlando o fluxo de entrada e saída. O firewall que a gente está falando, nada mais é que um dispositivo que pode ser software e hardware, e o que ele faz? Ele controla o fluxo do que entra e o que sai, por essas portas aqui. Ó. Então, a gente vai ver que não é, mais adiante a gente vai aprender o que é servidor de domínio, não é isso aqui, não é o antivírus que faz, nem o anti-spyware, porque o anti-spyware não controla o que entra e o que sai, ele só verifica depois o que já está na minha máquina. O que faz é o firewall, a ferramenta que faz isso é o firewall, perfeito? Vamos adiante. Então, vem um firewall com Windows. Depois do firewall, voltando aqui ao nosso painel de controle, nós teremos aqui a questão dos gadgets. Bom, os gadgets bem simples, né? Nada mais são do que aquelas bugigangas que a gente pode exibir lá na área de trabalho. Tá? Já vem alguns com Windows, mas o usuário pode instalar outros. Depois dos gadgets, a questão da... vamos pegar aqui o mouse. O mouse é importante. O mouse caía com alguma frequência. O que é o mais importante do mouse? Olha bem. Como alternar entre os botões primários e secundários. Isso é o mais importante. Isso era o que caía. Por quê? Porque a prova sempre cai o mouse para quem é destro. Mas e quem é canhoto, como é que faz? Ele vai querer inverter os botões. Na prova é sempre para quem é destro. Tem alguém canhoto na sala hoje? Tem que dominar os... usa a mão direita, que bom, porque em prova sempre cai o mouse para quem é destro. Quem é destro, o botão principal é o da esquerda. Mas se eu for canhoto, eu vou querer inverter. E como é que eu faço essa inversão? Na aba botões, configuração dos botões. É aqui que eu faço. Alternar entre os botões primário e secundário. Perfeito? Isso é o que cai. Depois do mouse, vamos avançar. A questão aqui da... Vamos pegar aqui. A personalização. Super importante. Pessoal, personalização. Vocês usaram o Windows XP? Sim, né? Acho que esse XP, acho que todo mundo usou, né? XP vocês não são do tempo do Windows Vista, né? Vocês ainda pegaram o Windows XP, vocês já são velhos. Pegaram o Windows XP. O XP foi lançado em 2001. A gente sabe que o Windows XP, quando a gente queria mudar o plano de fundo no XP, da área de trabalho, quando a gente queria mudar o protetor de tela, quando a gente queria mudar as cores do Windows, a gente ia pelo item vídeo aqui no painel de controle. A partir do Windows Vista, quando a gente quer mudar o protetor de tela, o plano de fundo e mudar as cores do Windows, a gente faz pelo item personalização. Mudou. Então eu vou clicar em personalização e vou poder personalizar aqui o meu Windows. O que eu vou poder alterar? Primeiro, o plano de fundo. Aquela imagem, né? Então, seleciono o plano de fundo aqui, minha área de trabalho, e eu tenho vários planos de fundo que já vêm com o Windows, posso optar por qualquer um deles. Como posso também usar uma foto, posso usar um desenho que eu tenha feito, não tem problema nenhum. Além de mudar o plano de fundo, vamos voltar, a gente pode mudar as cores do Windows. O Windows sempre traz esse azulzinho aqui, ó. Mas se o usuário quiser, pode mudar essa cor. Eu não mudo, por quê? Porque na prova sempre cai o Windows no modo padrão. Então não evitem fazer muitas alterações. Além de poder mudar as cores do Windows, a gente pode aplicar uma proteção de tela. E aqui na proteção de tela tem um detalhe que eu tenho que comentar com vocês. O que é a proteção de tela? É uma animação que vai entrar em execução depois de um tempo de inatividade do sistema. Esse tempo de inatividade a gente programa aqui embaixo. Ó. E eu vou programar 1 minuto. Então, eu vou pedir que inicie a animação, essa aqui dos polígonos, e depois de 1 minuto da inatividade. Aplico. Só que olha o detalhe. O que é importante disso aqui? O que já caiu? Essa questão aqui. Ó. Ao reiniciar, exibir a tela de logon. Veja bem, o que é a tela de logon? A tela de boas-vindas. Então, o que acontece? Ele está me dizendo assim, ó, que depois que entrar o protetor de tela, quando o sistema voltar do protetor, ele não vai voltar na posição que eu estava, e sim lá na tela de boas-vindas. Por que isso?
Porque imagine que eu estou no trabalho. Trabalho lá no... Já contei essa história aqui, eu acho que na turma de vocês. No Pró Cidadão, aqui em Florianópolis. Vocês viram o que aconteceu no Pró Cidadão? Contei na história das senhas. Que um funcionário descobriu a senha dos colegas. E começou a entrar com a senha dos colegas no sistema. Então eu posso confiar nos meus colegas de trabalho? Infelizmente não. Então imagine que eu estou trabalhando lá num órgão aí da prefeitura, ou sei lá, do governo. Estou trabalhando e meu chefe me chama. E eu achei que era uma reuniãozinha rápida, de 1 minuto, 2, e deixei o sistema aberto. Só que não, ele ficou a manhã inteira lá na reunião. E eu deixei o sistema logado. Qualquer um pode sentar naquele computador e dar comandos como se fosse eu, né? Para evitar isso, então, o que a gente faz? A gente programa que depois desse tempo de inatividade, volte na tela de boas-vindas. Por quê? Porque se alguém tentar mexer no computador, não vai cair na tela que eu estava, vai cair na tela de boas-vindas, e a tela de boas-vindas vai exigir que eu coloque a senha de novo. Então, daqui a pouquinho vai entrar aqui o nosso protetor de tela. Esse aqui eu vou deixar entrar, vai ser 1 minutinho. Não vou mexer em nada e vai dar certo. Vamos deixar aqui esse minuto, será? Já devia ter entrado o protetor. Sim, porque normalmente eu marco e vou falando, né? Aí dá tempo. Eu vou passar batido aqui, gente. Ele está demorando um pouquinho. Tá? Já deu 1 minuto. Bom, mas o que tem que saber? Que tem que marcar essa opção. Eu vou desabilitar aqui meu protetor de tela, tá? Eu vou desabilitar porque enquanto eu estou falando não quero que entre o protetor. Mas isso no serviço público, esse recurso tem que usar. Não dá para confiar. Beleza? Vamos adiante. Além então do item lembra que isso aqui tem dentro de personalização. Voltando ao painel de controle, o que é importante? A questão também do programas e recursos. Gente, cliquei em programas e recursos. O Windows me lista aqui, ó, todos os programas que eu instalei depois do Windows. Então, se eu quero desinstalar um programa, é por aqui que eu tenho que fazer. Por exemplo, eu quero desinstalar vamos pegar aqui o Flash aqui, ó. Ou Adobe Acrobat, ó, Reader. Seleciono e clico em desinstalar. Eu não posso ir lá na pasta onde está o programa e deletar a pasta. Eu não estou desinstalando fazendo esse processo. Para desinstalar, o caminho correto é esse aqui. Então, aqui eu estou desinstalando os programas. Mas por que diz programas e recursos? Quem são os recursos? São os componentes do Windows. Então, eu vou clicar aqui, ó, ativar ou desativar os recursos do Windows. Ou seja, eu posso desativar os jogos que vêm com o Windows, eu posso desativar o WordPad que vem com o Windows, a calculadora, todos aqueles acessórios eu posso desinstalar. Vou clicar em recursos do Windows, repare que agora ele vai fazer uma análise de tudo que foi instalado com o Windows, e se eu quiser desinstalar, eu vou desmarcar o que eu quero desinstalar e vou confirmar, só. Essa não vai demorar muito não. Vamos ver aqui, vocês vão aguardar um pouquinho. Então, se eu quero desinstalar, por exemplo, o Internet Explorer, não uso o Internet Explorer, eu uso o Mozilla Firefox para navegar. Posso desinstalar? Pode. Quero desinstalar os jogos do Windows? Posso. Como? Clico em jogos. Não tem nenhum instalado. Vamos pegar alguma coisa que esteja instalada aqui. Vamos pegar aqui Vamos desinstalar o Internet Explorer. Desmarca, confirma e dá as confirmações necessárias. Só isso. E se quiser instalar o componente, marca, dá as confirmações necessárias, mas para instalar você vai precisar do DVD do Windows. Para instalar, para desinstalar não precisa nada, só desmarcar. Eu vou cancelar porque, afinal, deixa quieto. Então, programas recursos é o componente que permite que eu instale e desinstale programas e os próprios componentes do Windows. Depois, temos a questão de programas padrão. Isso aqui é interessante. O que são os programas padrão? Olha bem. Eu vou clicar aqui, ó. Definir os programas padrão. O que é isso? Imagine que eu tenha 3 navegadores instalados no meu computador. É comum, né? Quais navegadores que vocês usam? Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox. Ou, por exemplo, esses aí. Alguém aqui usa o Apple? Smartphone? Smartphone vem alguém usa? Não? Deixa quieto então, depois a gente fala. Vem o Opera lá. Né? Mas também tem o Safari. São todos navegadores. Mas imagina que eu tenha Google Chrome na minha máquina
Internet Explorer e Mozilla Firefox. Aí eu pego e digito o endereço aqui da internet. Por qual desses programas que vai abrir o endereço? Por aquele que for o meu programa padrão. Aquele que eu defini. Eu posso definir isso. E como é que eu defino? Clico aqui, ó, definir programas padrão. Aí ele vai fazer uma lista de todos os programas e eu vou poder definir qual que eu quero como navegador, ó. Deixa eu ver quais que eu tenho aqui. Programas. Aqui eu não tenho muitos, né? Eu não tenho todos os navegadores, na verdade, aqui eu não estou com os outros navegadores, só tem Internet Explorer. Mas eu poderia, só para explicar, selecionar o programa e aí definir esse programa como programa padrão. Depois quer mudar, não tem problema, volta aqui e muda. Só isso. Depois de programas padrão, um outro item bastante perguntado é a questão da recuperação, né? Lembra que a gente podia criar um ponto de restauração? Quando eu crio o ponto de restauração no backup, eu vou querer fazer a recuperação daquele ponto, voltar naquele ponto anterior. Então eu vou clicar aqui, ó, abrir restauração do sistema. Ó. E repare que ele vai me mostrar os pontos de restauração que ele criou. Para eu poder retroagir. Então estão aqui os pontos, ó. Toda vez que o Windows se atualizou, lembra que update é atualização de software, upgrade é atualização do hardware. Então eu posso voltar nesses pontos anteriores. Por exemplo, hoje meu computador foi contaminado com código malicioso. O que eu posso fazer? Voltar, por exemplo, ao dia 23/4, onde minha máquina estava funcionando bem. Então seleciona e vai avançando aqui, ó, que aí ele faz a restauração daquele ponto anterior. Um outro item que é bastante pedido em concurso público é a questão de região e idioma. O que é a questão de região e idioma? Nós moramos no Brasil. Tô certo? Não, né? Nós moramos no Brasil. Então, como o Brasil ainda é com S, a nossa unidade monetária é o R cifrão. A unidade de medida aqui é a métrica. E a data abreviada aqui é dia, mês e ano. Beleza, no Brasil. Mas se eu me mudar para os Estados Unidos, ou for fazer uma viagem para os Estados Unidos e levar meu computador, eu vou querer mudar as configurações da região. Porque lá nos Estados Unidos, da América, a unidade monetária é o dólar. A unidade de medida não é métrica, é a imperial. Lá eles usam polegada. Eles usam milha. Isso é imperial. Que causa muito problema para eles. E a unidade de medida deles é mês, dia e ano. Então como é que eu faço? Eu tenho que botar fora esse Windows e instalar outro? Não. Você só vem aqui nas opções regionais, de região, e troca para a região que você vai se mudar. Escolhe a região, país. Eu vou pegar aqui inglês, Estados Unidos. Estou certo aqui? Não. Aqui, ó. E repara que ele já mudou tudo. Ó. A data já mudou tudo. Isso é a mudança de região. E de idioma. O que é o idioma? O que a gente aprendeu no teclado? Quais eram os padrões de teclado que a gente aprendeu lá na parte de introdução ao processamento? Padrão internacional, não veio cedilha. Padrão ABNT, veio cedilha. Padrão ABNT2, veio cedilha e a tecla Alt GR. Então comprei o computador lá em Miami, não veio o teclado, veio no teclado internacional. Mas eu chego aqui e instalo outro teclado pelo USB, o teclado ABNT2. Onde é que eu mudo o idioma do teclado? Aqui, ó, teclado e idioma. Trocamos de aba, vamos para a aba teclado e idioma. Altero o teclado e é aqui que eu mudo o idioma do meu teclado. Então, região e idioma, por quê? Porque região eu mudo as configurações regionais e idioma eu mudo o idioma do teclado. Outro item que cai com bastante frequência em prova é o item vídeo. E o item vídeo, eu vou entrar em resolução. E vocês lembram o que é a resolução? Como é que uma imagem é formada? Valendo um café?
Café ninguém quer. Olha, num almoço. Um almoço, como é que as imagens são formadas? Essa imagem aqui, como é que é exibida? Um almoço aqui está no mercado público, na venda do mercado público, ali o PF, tá? Sabe aquele PFzão ali que vem, por cima de tudo, vem um bifão assim. Como é que é formada essa imagem? Vocês não estão enxergando daí? Daqui eu estou enxergando. Claro, eu disse para vocês. Todas as imagens são formadas por pixels. Muito bem. Agora eu pergunto, quanto mais pixels, melhor ou pior a qualidade? Melhor. Eu quero comprar uma câmera com 1 mega ou 10 megapixels. O que é mega? Milhão, já não dá, estamos num ponto, não dá mais para errar isso aí, mega, milhão. 15 milhões de pontos ou 1 milhão de pontos? 15 milhões, a imagem vai ficar mais definida. A mesma coisa aqui, ó, vocês não estão enxergando porque o olho humano a distância agrupa. Então de longe vocês não enxergam, mas se vocês chegarem pertinho, vocês conseguem enxergar os pontos que eu estou enxergando. Dá para o pessoal daqui, acho que vocês estão conseguindo, né? Consegue ver uns pequenos quadradinhos aqui? É assim que é formada a nossa imagem. Deixa eu ver se aqui dá para ver. Aqui não pega muito. Esses dias me perguntaram, Paulo, mas não é o banner que é assim que dá... Não, não é o banner, isso aqui é a imagem. Tá? Então eu pergunto para vocês, se eu colocar mais pontos nessa imagem, a imagem vai melhorar a qualidade ou vai piorar? Se eu colocar mais pontos, vai melhorar. E qual é a resolução que eu estou usando? Eu estou usando 1024 pixels por 768. Ou seja, a minha área de trabalho está assim, ó. 1024 por 768, ou seja, eu tenho 1024 pixels na horizontal aqui, ó, por 768. Agora, pergunta clássica de prova. Quando eu aumento aqui a resolução, ó, e eu posso aumentar, e quem é que determina essa resolução? É a placa de vídeo. É a placa de vídeo do nosso computador que vai determinar a resolução. Muito bem, quando eu aumento a resolução, junto com o monitor, quando eu aumento a resolução, olha o que vai acontecer aqui, ó. Aumentei a resolução, ó, digamos que eu aumento lá para 1600 por 1200, o que aconteceu? Aumentou a área de trabalho. Botei mais pixels, a área de trabalho aumentou. Agora olha bem, os ícones, eles têm sempre o mesmo tamanho. Qual é o tamanho de um ícone? 20 por 20 pixels. É sempre 20 por 20. Ele tem 20 por 20. Então o que acontece? Quando a gente aumenta a área de trabalho, aumenta a resolução, os ícones proporcionalmente ficam menores. Não é que eles ficam menores, eles parecem menores, eles continuam no mesmo tamanho. Mas como a área de trabalho aumentou, o íconezinho fica aparecendo menor lá. Então, olha bem, essa questão já caiu várias vezes em prova de concurso. Quanto mais a gente aumenta a resolução, menores os ícones ficam. Agora eu vou dar uma explicação aqui para vocês. Repara que eu vou aumentar aqui a área de trabalho. Ó. Olha o que vai acontecer aqui com a imagem, ó, os elementos dentro aqui da minha área de trabalho. Não ficaram menores? Por quê? Porque a área de trabalho aumentou. Então, toda vez que eu aumento a resolução, aumento a área de trabalho e os ícones parecem sempre menores. Um erro clássico que o pessoal costuma dizer, estou enxergando tudo muito pequeno, aumenta a resolução, tá certo isso? Estou enxergando tudo pequeno, aumenta a resolução? Não, estou enxergando tudo pequeno, então diminui a resolução para as coisas ficarem maiores. Perfeito? Essa é clássica, já caiu várias vezes essa questão em prova. Tá? Toda vez que o usuário aumenta a resolução, os ícones apenas parecem menores, na verdade ficam iguais. Para evitar isso, o que a Microsoft fez? Voltando agora aqui, ó, anterior à resolução. Você pode, na hora que aumenta a área de trabalho, pedir para aumentar um pouco o tamanho dos elementos, porque senão eles ficam muito pequenininhos. Eu tenho um monitor lá que atinge uma resolução altíssima, ele é de 26 polegadas, então ele permite... Só que os ícones ficam microscópicos, e para evitar isso é que eu tenho que aumentar o tamanho deles aqui. Perfeito? Vamos adiante. Para nós fazer o nosso encerramento aqui do nosso painel de controle. Voltando. Poderemos fazer o nosso update do Windows, né? O que é o update? As atualizações, que tem que estar sempre
ativa. As atualizações têm que estar sempre ativas. E tudo atualizado. E a última questão, o Windows Defender. O que é o Windows Defender? É um programinha de segurança que vem com o Windows, é um utilitário, que vai permitir a verificação do nosso disco, né, das memórias, dos nossos arquivos, a procura de códigos maliciosos, chamados de spyware nesse caso, programas espiões. Eu ativei aqui, está demorando um pouquinho para carregar. Vamos ver. Porque a gente sabe que um computador sem antivírus, sem firewall e desatualizado, ele está inseguro. Então o que fez a Microsoft? Incluiu as atualizações, incluiu um firewall e também colocou um utilitário para poder verificar. Certo? Bom, com isso, gente, a gente terminou os principais componentes do painel de controle. A apostila de vocês têm mais alguns, vocês podem dar uma estudada. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para tirar dúvida. Né? Qualquer dúvida aí, eu estou à disposição, vocês podem entrar em contato, tirar essas dúvidas. E dizer o seguinte, próxima aula entraremos em Word, ok? Muito obrigado por hoje, pessoal que está em casa também nos assistindo, muito obrigado. E voltamos na próxima semana. Até logo para vocês.